não tem jogado fino da bola São Paulo, nem tampouco o Vasco. O Vasco está melhor na tabela e o São Paulo tem que, né, pontuar o mais rápido possível, ainda mais em casa. Gente, fora de casa, o São Paulo tem 4% de aproveitamento dos pontos. Tem feito, né, do Morumbi o que conseguiu até aqui, ainda assim está na zona do rebaixamento. Vamos ouvir personagens do dia do São Paulo, daqui a pouco a gente fala do Vasco e traz as duas escalações, ou prováveis escalações. La verdad que muy triste porque Sao Paulo no se merece estar donde está. Creo que Sao Paulo juega muy bien, hace las cosas de la mejor manera. Por ahí los goles son los que no nos salen. A todos pedirles que tengan la tranquilidad que tienen que tener. Por ahí habemos muchos jugadores nuevos, los cuales recién nos estamos acoplando a lo que es Sao Paulo. Tenemos un DT nuevo que sabe mucho, que la verdad que junto a él vamos a salir adelante y a conseguir grandes cosas. Creo que es una defensa que se está incorporando. Por ahí hemos tenido unas pequeñas desconcentraciones, las cuales nos han costado juegos importantes, pero creo que en el transcurso del trabajo con el nuevo entrenador que vino, estamos trabajando para eso. La verdad que sufro mucho cuando no ganamos, cuando por ahí empatamos o perdemos, y créanme que estamos muy tristes por eso, por no poderle dar una alegría a esa torcida que nos apoya. Numa boa, eu fico com pena desses caras. Eles chegaram, por mais que ele diga que o São Paulo não merece, é claro que isso é óbvio, é chover no molhado. O São Paulo tem muito mais tamanho, né, para ficar nessa condição. Agora, eu duvido que esses caras entenderam o que acontece no Brasil, no São Paulo, porque eles chegaram anteontem, são colocados aí para responder a uma artilharia de perguntas, né? E, enfim, é do jogo. Eu não estou poupando o Arboleda ou o Jonathan Gomes ou o Petros, que também a cada final de jogo tem que falar da má fase do São Paulo, mas eu só pondero que esses caras ainda estão tomando pé, né, de tudo que acontece num clube completamente novo para a carreira de cada um deles. Vamos ao Álvaro Loureiro, que acompanha o Vasco, acompanhou a preparação do Vasco. Depois da punição sofrida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com a perda de 6 mandos de campo, uma multa de R$75 mil, além da interdição de São Januário, o Vasco trabalhou na manhã dessa terça-feira sem a presença dos jornalistas. Logo depois dessa atividade, o goleiro Martim Silva conversou com os jornalistas em entrevista coletiva e falou sobre como os últimos acontecimentos podem influenciar na campanha do time no Campeonato Brasileiro. Não é bom, não foi uma boa notícia para nós, porque neste Brasileirão a gente estava fazendo bem o dever de casa, estava sendo forte em São Januário, a torcida estava acompanhando muito, então estávamos com uma química especial com a torcida, mas esos fatos lamentáveis que aconteceram no jogo contra Flamengo, é lógico que tem que ter uma punição, mas sobretudo também ver o jeito de que não aconteça mais nem aqui nem em qualquer outro campo de futebol, né? O Vasco é hoje o 9º colocado do Brasileirão com 20 pontos. O próximo adversário é o desesperado São Paulo, fora de casa, no estádio do Morumbi. Claro que time na fase que ele está pode ter uma insegurança normal por essa fase que está passando, mas sabemos que con certeza van a dar tudo de si para reverter essa situação, van a ser mais fortes ainda em casa, a torcida deles vai apoiar e sabemos que eles têm claro o objetivo de primeiro sair do C4 e vão a querer começar amanhã
Para essa partida, o técnico Milton Mendes tem 4 ausências certas, 2 por suspensão, o zagueiro Breno e o volante Wellington. O atacante Luiz Fabiano também não vai participar desse jogo porque ainda faz um trabalho de reequilíbrio muscular. E uma ausência de última hora, o atacante Nenê, que aguarda uma possível proposta, não vai viajar com a equipe para a capital paulista. De São Januário, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Obrigado, Álvaro. O Martin Silva pede valorização, né, da diretoria do Vasco para renovar o contrato. Afinal de contas, segundo ele mesmo, já rejeitou propostas. Teve uma do Boca, por exemplo, há algum tempo já. Mas ele permaneceu no Vasco e agora chega a hora da renovação, ele espera uma contrapartida da diretoria. Caso parecido, né, em relação ao Nenê que pediu para não jogar, o Álvaro trouxe essa informação aí no finalzinho do material, do boletim. Vamos às 2 prováveis escalações, São Paulo e Vasco no Morumbi. Começamos pelo time do Dorival, Renan Ribeiro, Bruno Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Petros, Jusilei, Cícero, Cueva, Wellington Ney, o mesmo Marcinho e Lucas Prato. Esse é o provável São Paulo para jogar daqui a pouquinho, Quesada e PVC comentam. Vamos ao Vasco. Martin Silva, Madison, Gilberto caiu, né? Perdeu posição. Rafael Marques, Paulão, Ramon, Pikachu, Bruno Paulista, Jean, Wagner, Escudeiro ou mesmo Guilherme e Thales. É por aí, gente? No treino ele trabalhou com Escudeiro ou Guilherme para fazer a função que seria do Nenê. Né? Não sei, vou esperar o jogo para saber. Eu considero assim, o Vasco poderia fazer alguma coisa para tentar manter o Nenê. Ainda vejo o Nenê como um cara importante nesse momento em que são raros os bons jogadores que atuam no Vasco da Gama. Mas enfim, o jogador botou na cabeça que quer sair. Não é a primeira vez também que ele disse que quer sair, né? No ano passado eu lembro muito bem que ele falou que não jogaria. Tinha um papo do São Paulo, não tinha? No ano passado tinha um papo do São Paulo, papo do São Paulo, papo do Palmeiras, e eu sei que foi oferecido ao Corinthians, mas não deu jogo. Só que um detalhe, já fez 12 jogos na PVC, então fazendo 12 jogos no Campeonato Brasileiro, não dá mais para ir para nenhum time que atue no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama também não disputa outra competição, então não adianta investir no jogador. A tendência, pela informação que nós temos de bastidor, é que o jogador possa ir para o Oriente Médio, né, que há uma proposta para ele sair do Brasil para voltar a jogar no exterior. O curioso é que o empresário dele disse que não sabe de proposta. Ele está insatisfeito no Vasco, pediu para não jogar, enfim, vamos ver como é que se resolve essa questão. Que conversa errada, hein? Conversa torta, vamos ver quem é que vai endireitar a vai conversa. Vai continuar recebendo salários, é bom que a gente... É por isso que eu trouxe aqui o adjetivo, né? Que conversa errada, porque... Conversa torta. O cara tem contrato. O time está precisando dele, num jogo importante fora de casa, contra um adversário desesperado e grande. Semana passada. Perdeu o Douglas negociado semana passada. Quer dizer, ele é o cara da armação, ele é o cérebro do time. Luiz Fabiano não vai jogar amanhã contra o São Paulo. Já está fora. Isso aí. Quer dizer, tem negócio, mas o empresário não sabe de nada. O Vasco tampouco se pronunciou, né, sobre... não veio a público para dizer estamos tirando o Nenê do jogo porque estamos finalizando a... Enfim, ainda não entendi. Eu sempre acho que o Vasco vai encontrar o seu futuro olhando para o passado, ou seja, a história do Vasco indica que os grandes craques e ídolos do Vasco foram formados em São Januário. Daí a você dizer que o time que ganhou e goleou o Vitória semana passada tem que ser o time titular já, vai uma pressa que não precisa ter. Ou seja, Paulo Vitor vai ganhar espaço, mas o Guilherme é importante, o Thales é fundamental no elenco, não necessariamente para serem as únicas opções. O Vasco precisa ter o máximo de força possível, inclusive para eventualmente achar, como o Milton Mendes já achou, que era tempo de o Nenê esperar no banco de reservas e jogar o Matheus e tal. O Milton Mendes entendeu que o Nenê passou a se dedicar de uma maneira diferente aos jogos, com mais participação defensiva, e que por isso devia voltar ao time, e voltou ao time e foi importante. Ele é importante para a equipe, é fundamental para a equipe, e ele sabe disso. Então, a ausência dele, aliada à ausência de São Januário, aliada à ausência do Douglas, eu não digo que é um caso de torna mais difícil a vida do Vasco, mas surpreendente é que o Vasco tenha superado tudo isso nas últimas 2 semanas sem Douglas
sem São Januário e sem o Nenê em Salvador. Agora, PVC... Que 4-1 contra o Vitória. Desculpe interromper ele, Vilani. A gente não pode dizer que a saída, pelo menos eu vejo dessa forma, que a saída do Nenê, Vilani, tem a ver com o Milton Mendes. Porque estamos na metade de 2017. O Nenê já anunciava a possibilidade de sair do Vasco em dezembro do ano passado. Ou seja, não é nenhum fato novo, né, essa vontade do jogador de deixar o Vasco da Gama. Ou seja, acho que não é bom se colocar na conta do novo treinador. Ou seja, já no ano passado, e não era o Milton Mendes o treinador, não é? Antes mesmo do Milton Mendes, o Nenê já falava da possibilidade de sair de São Januário. Bom, vamos falar do São Paulo um pouco. O Dorival parece que vai insistir com essa formação, né? Ou com praticamente a formação que perdeu para Chapecoense. Mas nessa ficha que a gente viu, pode voltar o Cícero. O Cícero foi barrado ainda na época do Rogério. O Rogério, vou usar um verbo aqui que não é exato e que talvez seja um exagero, mas o Rogério, num dado momento ali atrás, 3 jogos antes dele sair, ele desistiu do Cícero. E o Dorival também, né? Quando chega ao Santos, também. Ele coloca o Lucas Lima no lugar do Cícero, né? O Cícero era o titular do time. O fato é que, assim, o Cícero voltar para a equipe precisa ser para dar ritmo. Também pode acontecer porque o Jonathan Gomes ainda não respondeu. O time vem jogando com o Wellington Nem, Cueva e Jonathan Gomes. Na frente, o Lucas Prato. O Jonathan Gomes não respondeu, o Cueva caiu de produção. O Dorival está procurando alguma solução no meio-campo que ele não tem. Acho incrível quando você tem um time que sofre pela falta de criatividade. Normalmente a torcida procura acompanhar e respeitar o cara que corre. O mais aplaudido no domingo passado foi o Jusilei. Aliás, na quinta-feira passada contra o Atlético Goianiense. Foi o Jusilei, aplaudidíssimo. Por quê? Porque corre, tem raça, desarma, acompanha o adversário, recupera a bola. Está faltando mais do que isso. Está faltando levar a bola até o Lucas Prato, criar a jogada, o drible, o time insinuante, o time que crie e que faça gols. Do meio campo para frente, Vilani, eu vejo 3 jogadores, como diria aquele ministro, intocáveis, imexíveis ele usou, não é? Tem a ver com intocáveis. Jusilei e Petros vão formar uma dupla de volantes que para mim vai fazer um sucessaço no São Paulo, é só dar tempo. É claro que há uma pressão, está todo mundo com a faca no pescoço para conquistar pontos e fugir dessa zona perigosa do rebaixamento. E o Prato na frente, porque é incrível, o Prato é um grande jogador. Esse cara vai ter que render muito mais do que ele está rendendo. E só não está rendendo mais do que está rendendo porque no coletivo o time do São Paulo está muito desorganizado. Já estava naquele período final do Rogério e ainda está desorganizado com o novo treinador. Agora, tem 3 posições abertas aí. Eu não acho, não sei se vocês concordam, o Cueva para mim não tem cadeira cativa nesse time. O Wellington Nem tem que mostrar um pouco mais para ser titular. E o Cícero, eu acho que o Cícero, olha, se olhar com carinho com o Cícero, pelo Cícero, eu acho que ele tem chance de ser titular desse time aí, hein? Eu acho que é bom olhar com carinho. Eu acho que o Cícero, sinceramente, para mim, o Cícero é mais jogador que o Cueva, por exemplo. De repente ele não pode fazer essa função do Cueva? Por que não? E é um cara que chega lá na frente, às vezes faz gols cabeceia bem. Cabeceia bem, é um cara que tem um movimento de jogo legal, né? Enfim, que falta, minha posição. Rapaziada, porque o São Paulo tem posse de bola, o São Paulo chuta gol, mas técnico novo, problemas velhos, né? O São Paulo segue com o mesmo perfil de time. Chega-se muito fácil a defesa do São Paulo, direto, os zagueiros estão correndo contra o próprio gol para tentar parar contra-ataque. O Renan fazendo grandes defesas a cada jogo. Andou falhando também em alguns, mas, enfim, tem ajudado bastante o São Paulo desde que se tornou titular. E é um time que não vence jogo. O Rogério falou, perto do final da trajetória dele como técnico, time bom é time que se mantém. Ele falou isso na linha daquela entrevista do Vinícius Pinotti, quando o Pinotti disse que o São Paulo estava procurando reformar o time porque não estava satisfeito com o que estava acontecendo. E o Rogério tinha, nesse aspecto, ninguém tirou razão do Rogério nessa declaração, não. O que eu falei agora há pouco do time do Corinthians, o campeonato deste ano, neste momento, mostra que tem sido mais importante uma grande base do que um grande grupo. O time que tem mantido o seu elenco, seu time titular, tem tido mais sucesso do que os times que têm grupos grandes e conseguem rodar. O São Paulo
respondendo o que você disse, o que está faltando? Está faltando uma cara, um rosto, para um time que com o Rogério jogou 4-1, 4-1, 4-3-3, 3-4-2-1, que jogou, agora está jogando 4-2-3-1, e que se você pegar, Bufarini foi titular na quinta-feira, não foi no domingo em Chapecó, Arboleda está no quarto jogo, o Júnior Tavares não, o Jusilei acabou de chegar. Aliás, o Júnior Tavares começou a falhar bastante também. O Petros acabou de chegar. Petros acabou de chegar, o Jonathan Gomes acabou de chegar, o Wellington Nem acabou de voltar. Então você tem um time de 7 titulares atuais que não estavam jogando. E com uma formação, com 2 volantes lado a lado e uma linha de 3, que não era o sistema prioritário do Rogério. Jogou até assim, mas jogou 4-1, 4-1, 4-3-3, depende de 3-4-2, 3-4-3. Dorival tentando achar um rosto para esse time, de um time que mudou muito taticamente e nos nomes também, e que perdeu 16, mudou 16 jogadores daqueles que fizeram pré-temporada em janeiro. Quem que é favorito? Um empate. Um empate. Tem a viagem do São Paulo ainda, hein? São Paulo veio de... Não é nada como desculpa, é só um ingrediente a mais do jogo. Aliás, não entendi o porquê da diretoria não esperar amanhã seguinte, porque quem esperou, né? Eu me refiro a alguns repórteres que ficaram em Chapecó, que não se precipitaram com mau tempo. São Paulo viu que o aeroporto estava fechado, pegou um ônibus, parou em Curitiba e conseguiu embarcar. Mas a parte da equipe de reportagem que esperou até amanhã seguinte conseguiu embarcar e chegou rapidinho a São Paulo, porque o aeroporto abriu, o tempo ajudou, mas enfim, tem essa viagem de ônibus até Curitiba ainda, né? Castigo não foi, mas eu concordo com você, poderia ter treinado, o jogo foi quando? Domingo. Poderia ter treinado segunda-feira, diante desse problema, e podia ter viajado na terça-feira. E local para treinar, se pedisse lá um espaço para a Chapecoense daria, não daria o espaço para o São Paulo treinar, sem problema nenhum. Agora tem a questão financeira também, né? Porque manter a equipe mais um dia em Chapecó custaria algo também, né? Infelizmente, às vezes se pensa mais no dinheiro do que na integridade dos jogadores. Agora, você imagine, se está ruim para o São Paulo, que só foi uma vez para Chapecó, imagine a Chapecoense tem que fazer 19 vezes essa viagem durante o Campeonato Brasileiro. Porque ela sofre também para chegar e sofre para sair de Chapecó. Quem que é favorito, quem sabe? Sabe aquele triplo que a gente tem na loteria? É aqui que você gasta. Eu vou gastar nesse. Tá certo. Tá bom? Vamos para mais um jogo do campeonato. Vitória e Grêmio se enfrentam na Bahia. A gente escala as duas equipes, ou o esboço, né, das duas equipes. Vitória de Fernando Miguel, Patrick, Alan Costa, Canu e Jefferson, Iago, William Corrêa.